Vamos lá, pessoal, para a segunda questão extra referente à matéria da prova B1, de métodos quantitativos. Então, vamos lá. Então, a questão extra fala o seguinte, ó, observe, né, o gráfico das funções quadráticas abaixo. Em relação a cada uma dessas funções, determine A o sinal de A, B o sinal da situação discriminante, que é o delta, e C o valor de C. Beleza. Então, antes disso, vamos pegar uma tela em branco e fazer um rápido resumo de funções quadráticas, função de segundo grau. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a função de segundo grau, que também a gente chama de função quadrática, ela tem a seguinte carinha: y é igual. Só diminuir um pouquinho aqui a espessura da letra. É uma x ao quadrado mais 1b vezes x mais 1c, beleza? Essa é a estrutura. Por que a função de segundo grau? A gente já viu. Porque o maior coeficiente no elevado, né, da potência de x é 2. Ah, se fosse 3, seria função de terceiro grau. Mas no caso, a gente está falando de função de segundo grau, é até onde nós vamos nesse curso, tá? Gráfico dessa função. Ela tem um gráfico que é uma parábola. E a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho esse gráfico, beleza? Raízes. Essa função pode ter duas raízes no máximo. Como eu calculo a raiz? Por aquelas formulinhas, lembra? x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. A diferença do x1 e x2 é que um é menos b mais raiz de delta e o outro é menos b menos raiz de delta. Lembra disso? Beleza. Muito bem, então essas são as raízes. Só que como eu vou saber como é o gráfico, né, o formato do gráfico, né, a parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo? Quem dá essa dica para nós é o A. Então, a gente sabe que se o A é positivo, é maior que zero, nós vamos ter uma parábola, como nós vimos, com a concavidade voltada para cima, ou uma parábola feliz. Por que feliz? Porque o mais nos ajuda a lembrar que o A é positivo. Então, uma parábola feliz, A maior que zero. Da mesma forma que se eu tenho uma menor do que zero, nós vamos ter o A negativo, nós vamos ter uma parábola triste, porque o A é negativo, beleza? É a forma mnemônica que a gente usou na nossa aula para aprender isso, beleza? Até aqui, show de bola. Uma outra informação importante que a gente tem no cálculo das equações de segundo grau é o delta, que é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E tomem cuidado com esse cálculo do 4 vezes a vezes c, hein? A gente já conversou bastante em aula. E o delta me dá uma pista com relação às raízes da minha equação. Então, a gente sabe que eu tenho três possibilidades. Ou o meu delta é positivo, ou o meu delta é igual a zero no cálculo, ou o delta é negativo. O que significa se ele é positivo? Significa que ela vai ter duas raízes. Então, eu vou ter ou um gráfico assim, com dois pontos cortando aqui, ou um gráfico assim, ou ela feliz ou triste, mas cortando x em dois pontos, beleza? E se o delta for igual a zero? Ela não vai cortar em dois pontos, ela só vai encostar em um ponto, tangencia o eixo x. Então, eu vou ter um gráfico assim, encostando em um pontinho, ou vou ter um gráfico assim. Beleza? E se o delta é menor que zero? Delta menor que zero significa que ela não encosta em nenhum ponto. Então, eu tenho aqui no caso anterior, eu tinha uma raiz,
né? E aqui eu vou ter com delta negativo nenhuma raiz. Então, seria o caso de um eixo x e um gráfico assim, ou um gráfico assim, onde a parábola nunca encosta no eixo x, beleza? Lembrando também que existe um ponto na parábola que é o vértice. O vértice é onde ela para de ter um comportamento e muda de comportamento, seja descendo, passa a subir, ou subindo, passa a descer, tá? Então, esse aqui seria um vértice, né? O vértice nessa aqui e o vértice nessa aqui. Lembrando que se o A é positivo, esse vértice está no menor ponto, né? Ele pensa no carrinho da montanha-russa. Ele vem descendo pela montanha-russa, chega no ponto de mínimo e depois começa a subir. Então, esse vértice é ponto de mínimo. Ao passo que no outro caso, olhando aqui no gráfico, eu estou na montanha-russa subindo, vou até o mais alto e depois vou descer. Então, meu vértice neste caso vai ser um ponto de máximo, beleza? Então, esse é o resumão. Última coisa, como calcular o vértice, né? Vou deixar aqui, a coordenada x do vértice é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, beleza? Com isso, a gente já tem todas as referências para fazer questões de função de segundo grau. Então, vamos para a nossa questão, das questões que a gente está vendo. Então, nas questões que a gente está vendo, veja só. Ele primeiro pergunta o sinal do A. O que é o A? O A me diz se a função é triste ou feliz. Muito fácil. Sinal do A. Olha para o primeiro gráfico. Não é uma carinha de tristeza? Então essa é uma função triste. Então eu tenho um A negativo. Onde está a indicação do negativo? É só olhar os olhinhos tristes da minha função. Ao passo que as outras duas, né, eu tenho uma parábola com um sorrisinho. Então ela é feliz, tanto no caso B quanto no caso C. Então, nos dois casos, o A vai ser positivo. Deixa eu colocar aqui no cantinho que ficou em cima da minha imagem. Positivo. Então, o sinal do A já resolvi em todas. Letra B, ele quer saber a situação do delta. Aí a gente tem que olhar quantas vezes a função corta o eixo x. Então, ó, aqui, quantos pontos a função na primeira, o eixo x é cortado? 2 vezes. Isso acontece quando? Quando o delta é positivo. Muito bem. E no segundo caso, ele só corta o eixo x em quantos pontos? Em 1 ponto. Isso acontece quando? Quando o delta é igual a 0. E no terceiro caso, eu estou cortando o eixo x em quantos pontos? 2 pontos. Então, o meu delta é positivo. Não tenho nenhum caso de delta negativo? Não. Se a função viesse e não encostasse o eixo x, né, viesse por fora, seria um caso de delta negativo, beleza? E uma última coisa que eu não falei é o ponto onde o gráfico, a parábola, corta o eixo y é o ponto C. Lembra que a expressão da função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o c da expressão da função de segundo grau, eu descubro onde? No ponto onde ela corta o eixo y. Então, aqui, neste primeiro caso, aqui é o ponto C, neste segundo caso, aqui é o ponto C, e nesse terceiro caso, aqui é o ponto C. Onde o gráfico corta o eixo y, é o ponto C. Onde o gráfico corta o eixo x, em 2, um ponto, são os zeros, as raízes da expressão. Beleza? Espero que tenha ficado claro o exercício. É mais um para reforçar aí com vocês. Vamos em frente, bons estudos a todos. Um abraço, até mais.